Fala galera, bem-vindos ao nosso NPcast e quando o negócio é bom, a gente pede bis, a gente repete a dose. Já gravei com esse gênio das redes sociais do marketing digital uma vez, tive que pedir pro cara voltar e eu sei que a vida dele é extremamente corrida, então meu xará, Rafael Kiso, muito obrigado mais uma vez por estar aqui para a nossa parte número 2. Uma honra estar aqui contigo presencialmente, né? Nossa parte 1 foi remoto, hoje deu certo. Pô, e você é um cara muito alto, né, mano? Tipo, a galera fala isso com você, não, só fica te vendo na internet. Fala, pô, não imaginava que era pois é. Alto e careca, né? Por isso que é bom ser alto, porque a galera não enxerga. Não enxerga, só olha de baixo pra cima. Boa, meu cara, esse episódio a gente vai falar especificamente de Instagram, né? E você é um dos mestres aí do Brasil e do mundo dessa rede social. E tem tido resultados absurdos também para você mesmo, né? Então aqui a gente é casa de ferreiro, espeto de ferro. Então queria que você começasse falando pra gente no cenário e contexto hoje, né? O Instagram tá mais difícil, tá mais complicado, né? Então hoje, como que a gente faz para conseguir seguidores no Instagram? Instagram não é mais para amadores há algum tempo já, né? Não. É bem mais para galera que quer realmente dar um próximo passo no jogo, porque tem que entender sobre ciência, não é só sobre arte. Muitas vezes a gente acredita que para conquistar seguidores basta a gente chamar mais atenção. E aí a gente vê esses montes, né, de vídeos, reels, do cara dando um coice, sei lá, o cavalo dando coice, aparece a pessoa pulando, né? Todo mundo tá ligado que eu tô falando desses vídeos aí. Gente, você pode até conseguir um alcance maior, porque o algoritmo obviamente vai entregar mais, porque houve mais atenção, mas não necessariamente você vai conseguir retenção, porque depois você precisa entregar um bom conteúdo. Não basta só chamar atenção, tem que entregar um bom conteúdo. Então, eu até falo pra turma que muitas vezes a gente fala sobre a economia da atenção. E minha tese de agora em diante, inclusive que vai ser minha palestra em breve aí no RD Summit, vai ser sobre a economia da retenção. Porque é mais importante do que só chamar atenção. Porque a economia da atenção, beleza. Aí todo mundo coloca um abacaxi no pescoço, entra numa trend e tá chamando atenção. E aí você conquista os seguidores errados. Então, melhor do que como conquistar seguidores é como conquistar seguidores certos. Porque conquistar seguidores, em teoria, não é difícil. Mas aí você também cai por esses caminhos de conquistar seguidores errados. Comprando seguidor, fazendo sorteio não autorizado, cuja mecânica é me seguir aí para ganhar um pix, sei lá do que. Aí você tem várias formas de ganhar seguidores errados. Agora, para ganhar seguidor certo, tem que criar conteúdo, tem que saber, obviamente, chamar atenção, mas usando gancho. Usando, por exemplo, um título com uma pergunta que faça a pessoa ter uma curiosidade para entender, então, qual que vai ser a resposta. Ou fazer uma afirmação, que não necessariamente é uma afirmação polêmica só para lacrar, mas tipo uma afirmação que a pessoa fala, pô, quero saber então a sua opinião, né? Então, tem estratégias de atenção, retenção e interação. Então você precisa primeiro atravessar essa barreira dos 3 primeiros segundos num vídeo, depois reter a pessoa até o final do vídeo, porque hoje a retenção é o que faz a sua distribuição orgânica ser maior, e depois, naturalmente, você precisa estimular uma interação. Porque a interação é o sinal que o algoritmo precisa de que aquele conteúdo é bom. Compartilhamento, like, comentário e tal. Então, para conseguir seguidores, tem que masterizar esses 3 pontos. Não tem jeito. Por isso que eu falei que não é para amadores. Tem que entender hoje em dia, né? Por causa de vídeo. Tem que entender de edição de vídeo, tem que entender de storytelling, tem que entender de copy, gancho, como que é uma boa narrativa, né? Então você pode começar do fim. É tipo um filme, quando começa do final e aí você começa a contar que aconteceu, né? Aí você vai desdobrando. Sim. Então é uma pessoa que já tem um pouco mais de noção e técnica de storytelling. Para quem não tem, vai tentar copiar, modelar alguma coisa que está vendo aí na internet, né? Mas esse é o primeiro passo. E por que eu estou falando muito de vídeo? Porque dentro do Instagram, o único formato que alcança não seguidores por meio de recomendação do próprio algoritmo é Reels. Então essa história toda, ela vai estar, para conquistar seguidores, né? Ela vai estar muito mais associada à criação de Reels, num volume maior. Depois que você chegou numa pessoa nova, um público frio, e ele entrou no seu perfil e enxergou uma razão para te seguir, aí você vai entregar imagem e carrossel e começar a entregar stories. Porque o algoritmo desses 3 foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem te segue. Já o Reels é para quem te segue e quem não te segue. Entendi. E a única forma de você chegar a não seguidores com imagem carrossel é quando alguém compartilha o seu conteúdo. Então a segunda forma de ganhar seguidores, sem ser com Reels,
é criando um conteúdo útil, mas muito útil a ponto da pessoa querer compartilhar com alguém. É aquele conteúdo que você bate o olho e você fala, nossa, isso aqui eu vou salvar, isso aqui economizou meu tempo. Tipo assim, uma lista de 5 livros que você precisa ler para ter sucesso. É uma curadoria, economizou meu tempo. Aham. Ou aquele conteúdo que te economiza dinheiro. Caramba, isso aqui evitou que eu cometesse erros, né? Que custaria tempo e dinheiro. Esse é o tipo de conteúdo que as pessoas compartilham muito. É claro que você tem também conteúdo compartilhado só por endosso, né? Tipo Sim. uma mensagem e tal, aí você compartilha e fala, eu também penso assim e tal. Mas o que te traz mais seguidores qualificados intencionalmente para a conversão, porque obviamente a gente também tem que conectar com a conversão, é esse tipo de conteúdo mais útil. Então, Boa. Reels, que vai responder as dúvidas que as pessoas têm, as questões que as pessoas já têm. Ou seja, você, enquanto autoridade, pode responder as questões já existentes. Você não vai criar nada novo. Você só vai responder aquilo que já as pessoas estão procurando no Google, no YouTube, ou numa ferramenta chamada alsoasked.com, que é uma ferramenta incrível para te dar uma pauta infinita daquilo que as pessoas já estão buscando sobre o seu nicho, o seu mercado, alguma coisa assim, né? Uhum. E aí na imagem carrossel você fala daquilo que você sabe, não necessariamente o que eles estão procurando, e que é importante para eles saberem. É aquilo que você sabe que as pessoas não sabem, mas é importante para elas saberem. Boa. Assim você aumenta e eleva a sua autoridade para estimular a intenção de compra na próxima etapa, né? Fantástico. Vamos lá. Muitos seguidores, pouco engajamento, poucas vendas. Poucos seguidores, muito engajamento, mas se são muito poucos seguidores, não necessariamente eu também tenho muita venda. O que as pessoas precisam priorizar no Instagram? Quantidade ou qualidade? Em termos de seguidores, obviamente que você precisa priorizar qualidade, porque senão você tem 1 milhão de seguidores, mas ninguém tem a ver com o seu público-alvo, não vai converter. Então, obviamente, qualidade para o número de seguidores. Só que hoje a gente não está falando de número de seguidores. A venda não depende do número de seguidores que você tem. Depende do alcance que o seu post tem. Então, o alcance é o fator principal para que a gente determine a quantidade de vendas que a gente vai ter no final do dia. Então eu posso fazer um Reels e alcançar muito mais pessoas do que eu tenho de seguidores. É uma possibilidade. De 2 formas, o orgânico ou pagando. Então, se eu sou um negócio e eu tenho que vender alguma coisa, eu preciso ter previsibilidade, né? Não dá para a gente brincar no Instagram e só no orgânico e ficar esperando que um milagre aconteça. Bom, se você tem um bom conteúdo e você está atraindo as pessoas e tal, por que você já não impulsiona esse bom conteúdo? Realmente faça com que aquele tempo que você já gastou criando aquele conteúdo chegue a mais pessoas dentro do seu público-alvo. Então é um desperdício você criar um bom conteúdo e não impulsionar esse conteúdo. Hoje muita gente não faz um bom conteúdo e tampa buraco com pago. Então assim, o meu conteúdo já não alcança ninguém porque é ruim. Aí vai lá e ainda turbina aquele conteúdo e não enxerga resultados, porque gasta dinheiro à toa. Agora, quando você tem um bom orgânico que alcança as pessoas em relação ao número de seguidores que você tem, vamos supor que você tenha 10 mil seguidores. Mas se você tiver uma taxa de alcance em relação aos seguidores de 20%, 30%, isso é acima da média que é de 7%. Então você pode considerar que aquele é um bom conteúdo para impulsionar. Falou, cara, eu tenho poucos seguidores, mas a taxa de alcance em relação ao número de seguidores que eu tenho tá grande. Nunca vai ser 100%, obviamente, mas está grande. Então eu posso impulsionar, eu posso então fazer esse investimento que eu já fiz em tempo e criação valer mais. Aí você chega nas pessoas certas e faz com que elas avancem na casinha. Então é muito mais sobre o alcance do que seguidores. Até porque a gente alcança seguidores e não seguidores, né, o tempo todo. Então esse é o jogo. É a gente ter previsibilidade e impulsionar o que é bom. E aí a cada etapa da jornada do cliente tem que ter uma campanha, né? Tem que levar a pessoa adiante. Boa. Só que a galera tá falando que impulsionar posts eu vou viciar o algoritmo e aí o meu alcance orgânico ele vai desabar e aí eu vou ter que gastar grana eternamente para eu poder ter o mesmo resultado que eu tinha antes. Isso é verdade ou não? É tipo assim, né? O Instagram é um traficante de drogas que tá te viciando no orgânico. Isso. Aí quando você menos vê, ele fala, tem que pagar agora. Aí quando você paga, ele fala, eu vi que você tem dinheiro. Eu só vou entregar agora se me pagar. É mito, gente. Mas acontece a queda do alcance orgânico. E aí tem uma lógica do porquê que isso acontece, né? Vamos colocar em perspectiva as 2 formas de usar a mídia paga. Pelo botão turbinar e pelo gerenciador de anúncios. Uhum.
Botão turbinar, aquele famigerado botãozinho que tem ali embaixo do post, que fica ali te estimulando a apertar, né? Quando você aperta aquele botão, ele te mostra 3 opções. Você quer mais visitas ao perfil, mensagens ou visitas no site, né? Aí você vai colocar visitas ao perfil, porque a maioria quer ganhar seguidores. Então, visita ao perfil. Aí ele vai para a segunda etapa. Quem você quer atingir? Pessoas semelhantes aos seus seguidores, um público manual. Aí são só essas 2 opções. Aí, geralmente, as pessoas optam por pessoas semelhantes aos meus seguidores. É porque aí eu deixo o próprio sistema decidir por mim. O que acontece? Ele cria uma campanha automática dentro do gerenciador de anúncios. Se você não tiver uma conta de anúncios, ele cria uma campanha automática cujo objetivo é tráfego. O objetivo é tráfego. E dentro do gerenciador de anúncios, do sistema de entrega de anúncios, ele sempre vai tentar achar pessoas que correspondem ao objetivo da campanha. Então, se você cria uma campanha cujo objetivo é tráfego, ele vai tentar achar pessoas que clicam, porque as pessoas clicam para ir para algum lugar, para um site ou para o seu perfil. Se você cria uma campanha cujo objetivo é visualização de vídeos, ele vai tentar achar pessoas que visualizam vídeos. Uma campanha de conversão, ele vai tentar achar pessoas que convertem. Ele olha sempre o histórico, o comportamento histórico das pessoas. E existe a campanha cujo objetivo é engajamento. Só que não é essa campanha que ele cria automático. E aí, para dar um dado, um parâmetro para todo mundo, hoje 90% das pessoas no Instagram não engajam em nada. Você não sai dando like, comentando todos os posts. Então, assim, a minoria tem esse hábito. E não necessariamente você não vai entrar no bolsão dos engajadores. Pode ser que nesta semana você engajou e você entrou nesse inventário de mídia. Mas não é a maioria. Então, quando ele cria essa campanha automática, ele vai criar uma campanha cujo objetivo é tráfego, então ele quer achar clicadores, e o custo por 1000 impressões vai ser o do bolsão dos 90% que não engaja. Então, ele vai achar as pessoas porque é mais fácil distribuir a mídia para eles e gastar o seu dinheiro rápido, né? Então, ele chega a pessoas que podem até comprar de você. Só que essas pessoas, elas, ao te seguir, elas não engajam, porque elas não têm o hábito de engajar. E aí, amanhã você faz um post, elas até te seguiram, mas elas não engajam. Aí elas não engajam, elas não dão um sinal social para o algoritmo de que seu conteúdo é bom. Aí não há distribuição, o orgânico cai. Então você vê muitos perfis que ganham seguidores e o alcance orgânico cai. Né? Eu vejo isso direto. Porque está ganhando um seguidor na força da mídia paga, porque está vendendo, né? Então todo tipo de campanha que tem um alcance massivo atrai seguidores. Só que geralmente são seguidores que não engajam. Então a resolução disso é, eu preciso criar uma campanha cujo objetivo é engajamento. Porque quando eu achar uma pessoa e ela for impactada, ela se interessar, ela também tem o hábito de engajar e amanhã, num post novo, ela engajaria. Ou a probabilidade, né, seria maior dela engajar. Tanto via botão turbinar, quanto via gerenciador de anúncios, a problemática é a mesma. É você ganhar seguidores que não engajam. Podem converter, mas não engajam. E aí você tem esse problema do alcance orgânico. Então é mais pela lógica, não é porque o Instagram quer te ferrar, não. É mais pela lógica. Então tem como corrigir isso usando mídia paga. A correção, querendo ou não, é usando a mídia paga, que é optando pelo objetivo de engajamento. Boa. Qual que é a quantidade de conteúdo certa que as pessoas têm que fazer desses diferentes formatos no Instagram para terem resultados melhores? Quantidade tem a ver com frequência de impactos, né? Então vamos pensar pela ótica primeiro de quantas vezes eu preciso aparecer para a mesma pessoa para ela lembrar de mim e ter uma intenção de compra. Me enxergar, né, como autoridade e falar, puxa, será que você tem uma mentoria, um curso para me vender? Porque me parece que você tem uma solução para o meu problema. E essa frequência de impacto, segundo a Meta, é de 2 a 3 por semana. Só que não é que a Meta descobriu o segredo. Essa frequência já havia sido divulgada pela Nielsen anos atrás, porque a mídia offline já tinha aprendido essa, entendeu? Quando a gente fala assim, de inserções de anúncios, já tem a ver com frequência. Então, a quantidade de vezes que eu apareço para a mesma pessoa, obviamente, faz com que ela lembre mais de mim. É aquela máxima, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, se eu sou mais visto, obviamente eu sou mais lembrado. 2 a 3 vezes por semana, você aumenta em 95% de chance dela lembrar de você. Se fizerem uma pesquisa, né? Ó, dessas marcas aqui, de qual você se lembra? 95% de chance da pessoa apontar você se você apareceu de 2 a 3 vezes por semana. Então, dito isso, a gente vai para o número de posts. Porque aí eu preciso pensar, eu estou fazendo 2 posts por semana, será que eu vou alcançar as mesmas pessoas com 2 posts por semana? É muito improvável, muito improvável. Então a gente está falando de um alcance orgânico hoje de 7 a 12% em relação aos seguidores que você tem.
Então você não vai alcançar sempre as mesmas pessoas, né? E você também não precisa alcançar sempre as mesmas pessoas, porque cada um está num estágio dentro da jornada. Então, idealmente, você tem que atingir as pessoas em cada uma das etapas. Então, você tem que controlar isso via mídia paga. É uma das formas. Eu posso fazer 2 posts por semana e fazer o impacto 2? Dá. Você vai impulsionar os 2 posts com mídia paga para as mesmas pessoas, você conseguiria. Só que aí você vai deixar de fora as outras etapas da jornada, né? Você só está pensando em quem provavelmente está ali na etapa de consideração para fazer impacto 2 a 3, para movê-las para intenção de compra. Bom, olhando então pelo espectro maior da jornada, eu preciso abraçar as outras etapas. Eu preciso falar também com quem já é cliente. Não é só para quem não é cliente, para gerar lead e vendas, né? Eu também tenho clientes que me seguem e eu preciso me relacionar com eles, eu vou criar conteúdo também para eles. Então você precisa aumentar o número de posts. Se for só pelo modo orgânico, sem uso de mídia paga, concorda que quanto mais posts eu fizer, maior a probabilidade de eu aparecer para a mesma pessoa. Então essa é uma primeira lógica. Dá para medir isso no Instagram fazendo um cálculo, só no orgânico, né? Então você vai lá no painel profissional. Dentro do painel profissional tem 3 números: contas alcançadas, contas com engajamento e o número e os seus seguidores. Vai em contas alcançadas e lá você vai encontrar o número de impressões. O número de impressões significa o número de vezes que seu post apareceu lá no feed do Instagram. Você vai dividir o número de impressões pelo número de pessoas alcançadas nos últimos 7 dias, porque tem que ser por semana. Não adianta você aparecer 2 a 3 vezes por semana, quer dizer, não adianta você aparecer 2 a 3 vezes por ano para uma mesma pessoa, que isso não é o suficiente. Tem que ser por semana. Então você coloca os últimos 7 dias ou coloca o período da semana que você quer analisar. Dividindo então impressões por contas alcançadas, você vai ter a frequência que você está fazendo hoje. Se ela for menor do que 2, de 2 uma. Ou você está fazendo pouco post, você precisa aumentar, né? E aí, geralmente, você precisa aumentar imagem carrossel e stories, pela lógica de que o algoritmo entrega para quem já segue, então você aumenta a frequência. E a segunda hipótese é que você só está fazendo Reels. Então, quando a frequência é menor do que 2, e você me fala assim, mas Kiz, eu faço post todo dia, como é que a minha frequência é baixa se eu faço todo dia? Talvez você só esteja fazendo Reels, porque o Reels, o algoritmo, entrega muito para não seguidores, e aí você tem um alcance maior, mas não necessariamente nas mesmas pessoas. Então, na somatória do mês, você vê que o alcance está grande, só que está 1.4 a frequência, né? Então, você precisa, não precisa parar de fazer Reels, mas você pode aumentar o número de posts também, de stories, imagem carrossel, para equilibrar melhor esse jogo. E se for o contrário? E se a frequência, se esse cálculo, né, der uma frequência 8, 9 por semana? É bom, porque aparentemente, né, é maior do que 3, maior que 2, deve ser bom. Não necessariamente, porque assim, a pesquisa mostra que 2 a 3 por semana captura 95% da lembrança. Se você fizer 5, ele não vai capturar mais do que 95%. Tipo, Sim. Cara, já é quase 100. Então não precisaria. Seria um desperdício de tempo e dinheiro criar maior frequência. Você poderia fazer uso daquele tempo e dinheiro para outras coisas. Vou dar um exemplo prático. Tem players, né, que eu mentoro, que eles dominam muito o Stories. Eles fazem poucos Reels, mas dominam muito Stories. E aí o Stories, assim, muito bom, converte bastante. Só que o perfil não cresce. Por que o perfil não cresce? Porque faz pouco Reels. Então, aquela lógica. Eu não alcanço pessoas novas. Então, eu estou falando sempre com as mesmas pessoas, com quem já me segue. E o Stories, ele entrega o seu conteúdo para quem é mais engajado no perfil. Então, ele já é um recorte, ele já é um filtro pelo público mais quente. Então, se você fizer, sei lá, uma sequência de 8 stories, 10 stories e todo dia stories, imagina a frequência que você não faz em cima das pessoas. Então, aumenta muito, eleva muita frequência. Aí, qual que é o ponto? Você poderia fazer um pouco menos stories e usar esse tempo para criar Reels que você não faz. E assim você equilibra a frequência, aumenta o alcance e também cresce o perfil. Então veja que, de novo, não é para amadores. É complexo, cara, é complexo. Legal. E como que a gente foge do... Você falou no começo ali sobre o alcance, né? Sobre a mula lá dando coice e etc. Que hoje todo mundo está usando e que, por sinal... É uma maravilha a criatividade brasileira, que eu vejo cada pérola sensacional. Diga-se de passagem, eu nunca usei. Fui resistente, não usei. Boa. Mas beleza. Como que eu venço o humor, que é o que todo mundo tende a? Você é um cara B2B, B2C também, né? E você
usa pouquíssimo humor. Acho que uma vez eu vi um anúncio seu na piscina. Brincando um pouco ali com o negócio, e tudo certo também dentro da sua proposta. E é tido como um cara de muita confiança, né? Então falou, Rafael Kiso, MLabs, eu vou parar para ouvir, e você tem um engajamento fodástico com essas pessoas. O que essa galera precisa fazer para sair do humor e partir para algo que às vezes é um pouco mais sério, mas que ainda assim dê engajamento e que gere vendas? Bom, primeiro vamos crucificar o humor. Porque assim, o humor ele é útil para aqueles arquétipos que cabem, né? O humor. Então, sei lá, se a sua marca é uma marca cujo arquétipo é o brincalhão e tem lastro, né, para você fazer as brincadeiras e tudo, como a própria MLabs. A MLabs ela tem como arquétipo principal, né, o brincalhão. E no DNA da brand persona da MLabs a gente ainda tem um pouquinho mais do best friend, que seria o amigo que ajuda as pessoas e tal, né? Então a gente tem essa capacidade de fazer um humor e informar ao mesmo tempo. O problema do humor é quando ele é só humor. E aí a pessoa ela vai pelo engajamento puro. Ela não tem nenhuma intencionalidade de ensinar nada ou de converter. Ela só entrou pela fanfarrice, entendeu? Não, aí tudo bem, aí tá fora. Porque aí você não vai conseguir atrair as pessoas certas, não vai conseguir converter. Agora, se você usar das técnicas de humor para informar, é o tal do infotenimento. Aí você tem uma possibilidade maior de conseguir atenção e retenção. Então na MLabs, eu falo eles porque é o time lá que cria esse conteúdo, né? Eu, por exemplo, como você bem colocou, eu não sou a brand persona da MLabs. Né? Então eu não apareço tanto nos conteúdos da MLabs quanto outras pessoas aparecem. E a gente tem, por exemplo, a Paula Tebet, que é uma creator, que é a cara da brand persona da MLabs, então ela faz personagens, ela faz sketches, mas sempre ensinando alguma coisa. Então é um checklist, né? Tem que ensinar alguma coisa. No meu caso, o meu arquétipo é mais do sábio, então não cabe tanto no meu arquétipo do sábio alguns tipos de humor, mas pro meu caso o tipo de humor é o sarcasmo, é o jogo de palavras, né? Que é aquela coisa, aquele humor um pouco mais sagaz, assim, não é o escrachadão, fanfarrão. Então, dá para ter humor. Todos os arquétipos dá para ter humor, porque tem algumas variações que você pode controlar, e aí dá para estudar esse tipo de variação que cabe na sua personalidade, né? Mas como é que a gente faz para engajar, que é a sua pergunta, independente do humor? O engajamento ele tem muito mais a ver com diálogo, com conversas. Então, vou exemplificar. Sempre que eu faço um conteúdo, eu não faço um conteúdo simplesmente que informe ponto final. Eu faço um conteúdo que estimula você a me responder alguma coisa. Então, eu sempre faço uma pergunta. Então, o meu gancho, o meu estilo de gancho é pergunta. Né? Existe uma pesquisa da Fanpage Karma que mostra quais são os ganchos que aumentam o alcance no Reels. Pergunta está em primeiro lugar. Né? Aí você tem afirmação polêmica, aí você tem vários tipos de gancho. Mas eu uso perguntas, então eu uso pergunta tanto na imagem quanto no começo de uma legenda. E até no final da legenda. Então tem 3 perguntas no meu conteúdo sempre. Só que obviamente elas estão ali correlacionadas. Então eu sempre faço você instintivamente querer responder. Será que existem melhores horários para postar no Instagram? Eu obviamente tenho a minha opinião e eu vou mostrar um dado. Sim. Só que vai ter gente que vai falar que sim e tem gente que vai falar que não. E é isso que é bom. Porque quando eu abro essa pergunta, eu abro a discussão. Massa. E a galera usa os meus posts como um fórum de discussão. E eu vou interagindo com a galera e fazendo mais perguntas. Porque eu vou colocando em perspectiva outros ângulos sobre essa história por exemplo, de horários, né? E muitas vezes eu faço perguntas para as pessoas que eu mesmo quero responder. Que é uma das técnicas, né, de retórica. Falar, vou fazer uma pergunta aqui que estrategicamente eu quero mostrar mais conhecimento sobre esse assunto. Então deixa a pessoa responder e eu dou também a minha visão. Então eu sempre faço eu sempre respondo um comentário, geralmente com uma pergunta também. Eu visito o perfil da pessoa, vejo o que ela faz para responder de uma forma personalizada, para ela ver que não é um robô que está ali. E aí a gente faz então esse jogo de conversas. Então, para você ter um engajamento, você tem que usar de fato o Instagram, que é o que a gente está falando aqui mais, como rede social e não como vitrine. A galera entende que o Instagram é uma vitrine e aí quer vender e aí fica fazendo propaganda, né? E aí faz um post assim, lançamento da nova coleção tal.
Cara, ponto final. Isso não gera diálogo, isso não gera conversa, isso não gera... Rede social é sobre conversa, é sobre diálogo, é sobre relacionamento. Legal. Então a gente tem que usar a rede social como rede social. E aí muda o jogo, porque você fala, caramba, então eu tô aqui para dialogar. Ou você entra numa conversa, ou você cria uma conversa. Esse é o jogo, você nunca interrompe conversas. E as marcas invariavelmente interrompem conversas, não é? Sim. Fazendo uma propaganda, você Sim. acaba entrando com um cartaz assim no meio da rodinha e a galera para de conversar, a galera rejeita isso. É irritante. É irritante. Você, no seu curso, dá um exemplo legal de um perfil no Instagram de uma mulher que vendia acessórios. E aí você mostra o engajamento dessa pessoa, mostrando, sei lá, colar e etc e tal, e como era ruim, né? Tipo assim, porra, não me interessa comprar colar. E aí você mostra um vídeo da pessoa ensinando a usar 3 peças ao mesmo tempo, uma pequena, uma média e uma grande, como que aquilo ficou legal no look, etc e tal. E ela sequer falou que vendia. E aí as pessoas começam, não, mas pera, quanto que custa? Como é que é? Onde que eu compro e tal? Então é exatamente isso que você está dizendo, né? De parar de ser... É aquela máxima, né? De que as pessoas querem comprar coisas, mas não querem que vendam para elas. Exatamente. Então se você faz um post falando da nova coleção de colares, pode ser interessante, mas obviamente soa como propaganda. Uhum. Ah, legal, ok. Agora, se você ensina algo, que é aquilo que a gente estava falando de você entregar valor antes de extrair valor, então você está ensinando alguma coisa, então é útil. Nessa utilidade, há reciprocidade, porque a pessoa entende que aquilo teve valor para ela. Uhum. No mínimo, ela vai dar um like ali, aí às vezes ela vai comentar alguma coisa, porque aquilo estimulou uma conversa. Fala, nunca tinha pensado em fazer uso de 3 colares numa composição. Nossa, eu vou ter um casamento amanhã, você me salvou. E aí começa a estimular diálogo automaticamente. Massa. E é claro que a pessoa que gostou do colar falou, nossa, mas onde você viu esse... Da onde que é esse colar? Como é que eu faço para comprar esse colar? Porque o estímulo é instintivo. Uhum. Porque a pessoa ela se posicionou como autoridade, como consultivo, como alguém que quer te ajudar e não alguém que quer te vender alguma coisa. Boa, muito bom. Você falou de horário. Qual é o melhor horário? Lá, pelo amor de Deus, eu tenho que perguntar isso. Isso é mito, é lenda? Porra, tem que ser lá terça-feira, 7h30 ou 6h30 que eu vou fugir da concorrência. O que é isso hoje baseado em dados, Rafa? A parte legal é que existem várias pesquisas sobre melhores horários. Uhum. E aí quando eu olho para essas pesquisas, eu dou um pouco de risada. Por quê? Porque cada uma fala uma coisa. O melhor horário para postar no Instagram, pesquisa da fonte tal. Aí vai ter uns horários lá, X. Aí teve um que tava lá 2h da manhã. Uou! Aí você começa a pensar, assim, baseado em dados. Obviamente eles fizeram uma pesquisa lá com dados deles, né? E chegaram a essa conclusão. Aí você fala, mas da onde? Da onde que são esses caras? É Pacific Time ou é tipo São Paulo, né? Uhum. Aí você tem que fazer essa análise crítica. O lance do horário, a gente tem que entender a lógica. Porque se a gente for se basear em horário, então é 6h da tarde. Todo mundo vai postar às 6h da tarde. Se eu colocar um post como esse, amanhã um monte de gente vai começar a postar às 6h da tarde. Porque vai usar isso como uma regra. Mas não existe regra, né, gente? Existe lógica. Então a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente olha essas pesquisas que têm picos de uso das mídias sociais, tem um pico aqui 7h da noite. Tem um pico aqui 10h da manhã. Aí você vai então postar 7h da noite, todo mundo vai partir do mesmo princípio. Se todo mundo partir do mesmo princípio, há congestionamento. É tipo aqui em São Paulo, né? Você vai sair 6, 7h da noite e não vai passar todos os carros, vai passar um só. Qual que é a prática mais prudente para você não pegar trânsito? É sair um pouco antes do horário de pico, né? Uhum. É a mesma lógica. Então, assim, se todo mundo partir do princípio que tem que postar na hora de pico, é melhor você postar antes, porque assim o Instagram vai te entregar para uma amostra estatística dos recém-seguidores, principalmente, e se eles tiverem uma boa reação de que o seu conteúdo é bom, então retenção, like, comentário, compartilhamento, na hora que chegar na hora de pico, ele já está distribuindo para mais pessoas. Ele não começa a testar na hora de pico. Por que isso é tão problemático? Porque imagina o volume de conteúdo 7h da noite. Todo mundo está publicando ao mesmo tempo, né? O Instagram ele não consegue entregar tudo que todo mundo publica. Isso é fato. Então ele vai ter que fazer uma seleção. E esse número é de 500 posts. Então ele vai selecionar 500 posts. Quando você acessa o aplicativo, ele vai lá no bolsão, pega 500 posts e ele ordena esses 500 posts com base numa pontuação. Essa pontuação tem base em 6 fatores que a gente pode falar depois. Aí ele chega numa pontuação. Então vai ser a maior pontuação para o menor pontuação, né?
Recência, por exemplo, é um dos fatores. Recência significa quando que esse post foi publicado. Então, se eu publiquei agora esse post, ele vai estar mais recente. Então, ele ganha mais pontos, né? Então, todo mundo postando às 7 horas. Então, na recência está todo mundo 10. De 0 a 10, está todo mundo 10. Só que ele tem que selecionar 500. Qual que é a sua chance de passar numa peneira de milhões de posts versus uma peneira de 500 mil posts? Se você postasse 2 horas antes, iam ter 500 mil posts. No horário de pico tem tipo 3 milhões. Sua chance é menor. Né? Então é menos provável que você entre nos 500. Então, fuja do horário de pico. Esse é o primeiro ângulo da resposta. Tá? Agora, tem um melhor horário de verdade? Existe de acordo com o comportamento dos seus usuários. O Instagram, ele mostra lá no próprio Analytics deles, né, no Analytics deles, em que horário os seus seguidores estão mais ativos no Instagram. Se eu abrir aqui e te mostrar, você vai chorar de dar risada, porque é quase uma linha reta. Mas fala, tem gente então o dia inteiro. Sim, tem gente o dia inteiro no Instagram. E eu já olhei para vários perfis de diversos setores, é tudo igual. Até porque o gráfico deles é pequenininho na tela, então eles achatam o gráfico, não que eles fossem alongar, até que daria uma curvinha, né? Sim. Mas fica tudo muito achatado, então fica uma linha reta. Então o que você tem que fazer é fazer o seu próprio teste. Uma das melhores formas de fazer o seu teste é publicar durante uma semana. Vamos supor, você faz quantos posts hoje por semana? Hoje eu faço 2 Reels por dia. E post eu faço de imagem uns 3 por semana. 3 por semana, então dá 15 no total da semana. E mais os stories. Mais stories. Não vamos contar os stories agora, beleza. Então a gente está falando de 15 posts por semana. Né? Então na semana 1, provavelmente você vai postar cada um Reels em um horário. Você não vai postar os dois ao mesmo tempo, né? Você vai postar, sei lá, um 7 da manhã, outro às 6 da tarde. Né? Então você vai pegar 2 horários. Então na primeira semana, o Reels da manhã sempre é tipo 7 da manhã, na semana 1. Na semana 2, o Reels vai ser 8 da manhã. Na semana 3, o Reels da manhã vai ser às 9 da manhã. Na semana 4, vai ser às 10 da manhã. Assim consecutivamente, você vai testar todos os horários do período da manhã durante 8 semanas. Cada semana num horário. E do período da tarde, você vai testar horários também. Cada semana é um horário do período da tarde, né, do segundo Reels. E no caso dos 3 posts por semana, provavelmente você deve fazer um jogo aí de sei lá, um dia sim, dia não, ou final de semana, não sei. Mas vamos só para a turma entender a lógica. Então, se você tiver 8 semanas, 10 semanas consecutivas e cada semana foi testado um horário diferente, depois você entra na MLabs, você coloca lá o período em que você testou, tipo do dia 1 ao dia 30 do mês 2, né? Vamos supor que foram 2 meses de teste, 8 semanas, do dia 1 ao dia 30 lá, ele vai cruzar todos esses dados, tem um gráfico lá dos melhores dias e horários. Quando ele cruza esses dados, ele vai te dar qual foi o horário em que você teve mais interação do seu público. Massa. Só que quando você não faz o teste dessa forma que eu falei, você vai entrar nesse gráfico de melhores horários, a massa crítica dele de análise é o horário que você sempre fez. Então vai dar que o seu melhor horário é o horário que você faz, pô. Que é o único horário que você fez. Então ele vai ser o horário que tem interação é o horário que você publica. Mas quando você faz testes assim, aí ele cruza o dado, que seria humanamente possível de você ficar cruzando tudo isso. Então a MLabs faz isso para você. E você consegue chegar à conclusão de quais são os seus melhores horários. Porque tem um melhor horário de Reels, de Stories e de imagem. Então a MLabs ela separa os formatos, entendeu? Então é assim que você descobre o seu melhor horário. Tem um último ângulo do horário, pra gente não estender muito, que é o horário em que você interage com as pessoas. Porque essas pesquisas todas de horários de pico, elas servem muito mais pra gente entender que se as pessoas estão usando mais o Instagram, interagindo mais no Instagram, tipo 7 da noite, não é que eu tenho que postar às 7 da noite, mas eu tenho que estar lá às 7 da noite. Entendi. Porque aí é mais provável que as pessoas me respondam às 7 horas da noite se eu comentar um post delas, se eu fizer uma pergunta e elas voltam para responder. Agora, se eu fizer uma pergunta, sei lá, 3 da tarde, ela só vai me responder 7 da noite. Ou não vai responder, né? Porque às vezes ignora. Agora, se eu tiver presente online nos horários de pico, aumenta a chance da pessoa bater a notificação para ela e ela já imediatamente clicar e responder. Diferente de creators que tem muitas notificações, um usuário comum que está te seguindo e está comentando, ele tem poucas notificações. Então vai aparecer para ele que você respondeu, ele vai clicar e vai responder na hora. Entendi. E assim você aumenta a taxa de engajamento do conteúdo, que aumenta o alcance orgânico. Então eu me programo para fazer 3 pausas por dia de 30 minutos. 3 pausas. E as 3 pausas são nos horários de pico onde há mais usuários dentro do Instagram. Boa. Os brasileiros, né?
que é de manhã, à tarde, à noite, mas de manhã, no meu caso, eu adaptei para o meu horário de café da manhã, porque daí eu estou ali tomando café, já interagindo com a galera, que geralmente é a primeira hora do meu post, sempre a primeira hora, eu posto 7h50, então ali até às 8h30, por ali eu estou interagindo com a turma. Depois à tarde, que é o horário do almoço, onde eu estou parado também para poder interagir, e depois à noite, lá por volta das 8 da noite. Então eu faço os 3 pausas de 30 minutos, 1h30 por dia, interagindo e usando o Instagram como rede social, e não só para postar e sair correndo, entendeu? Massa. E a galera já começa, essa turma que vai engajando cada vez mais com você, já até sabe, né? Eu, por exemplo, te acompanho lá tanto no Instagram quanto no LinkedIn, já sei o horário que vem. E aí eu sei, já de manhã, dali, já às toma 8, café da eu já manhã, sei que tipo vai o ter o boletim post do dia. Exatamente, já torna e pode inclusive ativar a notificação, né? Dependendo aí da rede também, para muito massa. Agora, você comentou sobre esse engajamento ser no horário de pico. Mas se a pessoa, tudo bem, você já respondeu essa minha pergunta no sentido de, tem que ter lógica e dado para depois entender qual que é o seu melhor horário. Mas assim, se eu postar em um horário muito anterior sei lá, vou postar então às 3 da tarde, às 7 eu vou ver e vou interagir com a turma. Só que aí o algoritmo, ele não me deu um alcance ali necessário, aquele post foi uma porcaria, ou então a galera começou a interagir no começo e eu não respondi ninguém. E como é que é isso, esse distanciamento entre o horário que você posta e o horário que você interage? Isso não prejudica de certa forma ali? Prejudica. Assim, o ideal é que você poste e esteja lá, pelo menos nos primeiros momentos, para interagir com as pessoas. Por quê? Porque tanto para o algoritmo quanto para as próprias pessoas, elas entendem que você realmente está lá, né? Isso não significa que agendar posts é ruim. Você pode trabalhar de forma planejada. Os meus posts todos são agendados e postados de forma programada. Só que mesmo assim, eu tô lá, 7h50. Entendeu? Então, está programado amanhã 7h50, então na manhã 7h50 eu tô lá também. Pelo menos no primeiro momento. Porque assim você... Ao alguém comentar alguma coisa e você responder rapidamente, fazendo mais uma pergunta, né? Ela volta para responder também imediatamente. Acontece, isso é fato. Ela volta a responder. E quanto mais comentários você tiver nos primeiros instantes, mais comentários você vai ter ao longo do dia. É efeito manada. Quanto mais comentários, mais comentários. Se não tem comentário nenhum, é muito mais difícil da primeira pessoa tomar uma atitude, né? A primeira pessoa é sempre a mais corajosa de comentar um post, né? Porque ela fica mais exposta em parecer, sei lá, mais inteligente, né? Tem que fazer um comentário bacana. Então, assim, você sempre tem essa barreira inicial do primeiro comentário. Agora, o primeiro comentou e você começou a comentar embaixo de volta, aí as pessoas pulam dentro da conversa. Porque aquilo já gera para ela um estímulo. Fala, nossa, mas eu não tenho essa mesma opinião. Ou concordo com isso. Então ela já tem uma força maior para entrar na conversa. Ainda mais se tiver um comentário favorável e um comentário desfavorável. Aí você vai lá e fixa os dois. Porque aí você gera polêmica também e você atrai as duas turmas para discutir, né? Entendi. Então essa é uma forma de você aumentar engajamento, é uma forma de você ter mais alcance. Então você citou, sei lá, 7 horas da noite, horário de pico, eu vou postar às 3. Quando eu falo de postar um pouco antes do horário de pico, eu digo assim, 10, 15 minutos. Não é 3 horas, né? 4 horas não. Então, no meu caso, tipo 7h50, não é por acaso 7h50, porque o horário de pico seria mais ou menos 8, 8h30, né? Sim. Então 7h50. Agora, depois que todo mundo me escutar 7h50, talvez eles comecem a competir comigo. 7h50. O engraçado que eu entro aqui nos meus horários, não foi... Obviamente eu não vou competir com todo o seu alcance e engajamento. Os meus, eu tô fazendo teste de... Agora que eu vou passar para 7h45, mas eu tava num 8h45, mas aí já disputando, e aí eu vi que cara, aí acho tem que muita gente. Mudar depois Mas muito legal isso que você falou de ir nesses 15 em 15 minutos, de tempos em tempos, para ter insumo aí, né, do que é o melhor. Mas, bom, galera, é uma aula de Instagram aqui, e eu tendo o privilégio de receber essas informações aqui ao vivo e a cores, para as pessoas saberem mais sobre Instagram. Por exemplo, você comentou sobre esses 500 posts aí que são selecionados e etc.
nem tudo a gente acha fácil na internet de como que funciona, mudança de algoritmo e etc, os formatos, os seus objetivos. Como é que as pessoas podem, o que elas podem usar para aprender mais, né? Ferramentas ou conteúdo, blog, curso, para elas aprenderem sobre o funcionamento do Instagram e as mudanças que vem acontecendo no algoritmo. Eu tenho, vamos dizer assim, algum nível de privilégio por ser MLabs e ter acesso às documentações e tal, que ninguém quer ler essas documentações técnicas de programação, né? Então a gente consegue entender mais a lógica porque a gente está lá fazendo a programação daquilo junto, né? A gente também lê muitos documentos da Meta que a Meta manda pra gente, a gente tem reuniões com os times lá, então a gente tem informações. Então não dá para você ter o mesmo acesso que eu tenho, ou as pessoas têm o mesmo acesso que eu tenho, sem ter essa posição, né? Mas dentro do curso que eu criei, que é o curso Engaje e Venda Mais no Instagram, eu tenho lá uma masterclass, inclusive, de AI System, né? O sistema de inteligência artificial e como é que ele funciona dentro do Instagram. Onde eu mostro essa parte dos 500 posts, eu mostro quais são os fatores que eles avaliam em cada post. Cara. Eu sei que você está no curso lá. Eu comecei. Mas você tem ali a trilha padrão, né, dos módulos, e esse caso que eu estou falando, ele está como um módulo bônus. Então, se você quiser dar um jump aí, você pode ir no módulo bônus, que explica o AI System, aí você consegue ver como é que funciona. Então, é o curso, porque o curso ele é a melhor forma de você entender a lógica. Porque não adianta você pegar a informação solta. 500 posts, e aí, você faz o que com isso? Nada. Agora, quando você está no curso, você entende a lógica, porque ele está realmente estruturado para pegar na sua mão e ir te levando adiante de uma estratégia. E aí aquela lógica faz sentido, porque você vai usar aquilo na estratégia, né? Massa. Beleza. Fenomenal. Olha, galera, eu descobri o que fazer nas minhas insônias, né? Tô perdendo sono, tava falando aqui nos bastidores com o Rafael. Falei, cara, eu quero entender mais, comprei o curso, indico assim, de olho fechado, tem sido muito interessante para mim. Pô, tem uma agência lá com centenas de pessoas, centenas de clientes e tal, aquela loucura do dia a dia. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer para aprender, entrar em uma coisa específica e debruçar em cima daquilo que é fora do meu ambiente, né? Hoje eu estou no papel de liderança, de olhar futuro, de fechar negócio, de fazer reunião estratégica e etc. Então, não sou uma pessoa de redes sociais, mas para eu entender a lógica, eu preciso mergulhar. Então, super indico. Tem sido uma experiência bem interessante e praticar também, né? Não adianta só ver a teoria, você também tem que praticar o que está falando. E também me tornei um usuário do MLabs aqui, já tenho... Eu passei essa semana, estou em São Paulo, né, fazendo N gravações e tal, falei, cara, e antes eu fazia tudo manual, cara, minha vida era, cara, claro, vai fazer tudo errado mesmo, vai sair uma cagada o negócio porque não tem organização. E aí é tão bom ver o negócio verdinho assim, marcado, tudo planejado, tipo, tudo agendado, graças né? a Deus. É muito bom, é muito bom. Recomendo, galera, a plataforma é muito boa, o custo-benefício nem compara, o preço não precisa nem olha preço, que é muito em conta, pela série de benefícios que você vai ter com a plataforma. Tem que fazer um jabá aqui, porque eu sou usuário. Porra, o cara preparou um negócio de muito alto nível. Tem um ponto, né, que você comentou, né, de ser o líder do negócio e tal, que a sua preocupação até em entender mais sobre redes sociais deve ser também uma preocupação dos outros empreendedores, outros líderes. Porque não tem escolha daqui para frente, cara. Se você não colocar a sua cara na comunicação do seu próprio negócio, as pessoas não vão se conectar. Porque, de novo, rede social é rede social. Então é muito mais fácil você conquistar as pessoas através de uma conexão pessoal do que as pessoas se conectarem com uma marca, né? Obviamente que elas podem admirar marcas, elas podem amar marcas, mas pode ver que até mesmo no clássico exemplo da Apple, que todo mundo cita, a galera lembra da Apple por causa do Steve Jobs. Sim. Você lembra da Microsoft, você lembra do Bill Gates. Você olha pro, sei lá, o X, você lembra do Elon Musk agora. Então sempre está associado à pessoa. Você vai olhar a reserva, você vai olhar o Rony da reserva. Aí você vai olhar a CIMED, a Carla ou o João Adib. Então você veja que cada vez mais as empresas que são fortes, elas também têm uma pessoa que está de alguma forma exposta, associada àquela marca. E aí se você intencionalmente cria conteúdo, você aumenta a autoridade, a sua autoridade e a autoridade do seu negócio. Você vai atrair mais leads, vai atrair mais parcerias, mais negócios, né? Pô, legal. Você está falando isso, me veio uma pergunta aqui.
Geralmente, acredito que a interação entre uma marca e as pessoas, ela imagino que é um pouco pior do que seres humanos com Sim. pessoas, né? Mas é importante a gente também falar de uma página específica. Vamos pegar o seu exemplo, né? Você, MLabs, as várias postagens que existem, newsletter, vídeo e etc. Como que as marcas podem fazer para trazer esse aspecto humano do, digamos, pessoa física, mas também trazer o pessoa jurídica consigo? Qual que é uma boa estratégia que as marcas podem usar para isso? A que eu adotei foi ter 2 perfis. Então eu tenho o perfil Rafael Kiso e tenho o perfil MLabs. Uhum. Em vez de o Rafael Kiso ficar aparecendo dentro do perfil da MLabs, que é uma possibilidade. Só que essa possibilidade ela só pode acontecer se a brand persona for também aquela pessoa que aparece ali. Vamos supor que você tem uma clínica odontológica e você é o dentista, obviamente que a brand persona é você, então o arquétipo é o seu mesmo e está tudo certo. Você não vai precisar criar 2 perfis. Mas no caso de uma marca, sei lá, seja qual for, e você, enquanto fundador ou líder, né, o líder da marca, não for a cara da persona da marca, você não precisa aparecer lá. Você pode contratar um creator que aparece lá, que seja a cara da marca, que é o que a MLabs fez, por exemplo, com a Paula Tebet, e o fundador tem o seu próprio perfil, e aí você é você mesmo, você não precisa fingir ser outra pessoa, entendeu? Aí você é você mesmo. Só que você, como fundador do negócio, você entende muito daquele assunto. Então você tem que falar mais daquilo que você sabe e menos daquilo que você vende, que é aquilo que a gente estava falando que conecta mais as pessoas. Né? Uma marca, geralmente, quando ela está se comunicando nas mídias sociais, é mais artificial, né? Todo mundo fica pensando assim, nossa, deve ser um estagiário lá que fica respondendo a galera nos comentários. Agora, quando é você no seu próprio perfil, todo mundo fala, pô, tô falando com o Rafael aqui, né, cara? Pô, o respeito é diferente, né? A conexão é diferente. E há um certo nível de transparência também nisso. As pessoas entendem que se você tá ali, dando a cara, né, a tapa, elas confiam mais na marca, porque elas podem ir no seu direct reclamar, entendeu? Sim, legal. Então tem um monte de benefícios nessa história, mas a melhor estratégia para esses 2 casos é você ter, né, os 2 perfis andando em paralelo, e você, em termos de Instagram especialmente, você pode pegar o gerenciador de negócios da Meta, conectar a conta do Rafael e a conta da NP dentro do gerenciador de negócios e um compartilhar a audiência do outro para mídia. E aí você consegue então fazer o perfil da NP, acessar a sua audiência lá no Rafael. Massa. E aí vocês conseguem usar o potencial conjunto. Né? Top. Bom, tem várias outras formas, mas essa é a forma que a gente adotou, que é bem... Assim, boa. Tá funcionando pra gente. Né? E esse curso que você tem, como é que a galera pode fazer? Ele é liberado sempre ou não? Como é que a galera pode ter acesso? Melhor acessa no link da minha bio lá dentro do Instagram, Rafael Kiso, @RafaelKiso. E a gente tem algumas turmas, então às vezes a turma tá fechada, você entra na lista de espera. Mas pra galera que tá escutando aqui, manda um direct pra mim que eu abro uma exceção pra você entrar na turma. Aí, lá. galera, entra na turma, se bobear, quem sabe a gente entra na mesma ou não. Isso aí. Mas vale a pena, esse curso é muito legal, tô fazendo e tem algumas horas, boas horas ainda pela frente. Meu caro, obrigado por essa aula sobre Instagram aqui, mais uma vez, sua presença com a gente. Muito obrigado, tamo juntos. Valeu, se quiser. Muito bom. Valeu, galera. Milhões. Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, sem tecniquias e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.